Galera, hoje eu queria propor uma discussão aqui nesse vídeo sobre a nossa comunidade de RPG como um todo. Eu queria, nessa discussão, colocar algumas coisas que eu venho pensando e ouvir de vocês também nos comentários, eu acho que é interessante, Eu queria falar exatamente sobre essa briga das escolas de diferentes estilos de RPGs que existem, Eu tava pensando e venho pensando isso, já faz bastante tempo e é algo que tem, assim, às vezes me preocupado de certa maneira sobre como a comunidade, muitas vezes, de RPG, ela pode ser predatória com novos jogadores, ou com pessoas aí que estão querendo entrar no hobby, estão querendo experimentar coisas diferentes, exatamente por ser uma comunidade que muitas vezes, não estou falando assim, que você é dessa forma, mas de modo geral a gente vê que muitas vezes tem muita briga entre a comunidade, principalmente quando a gente começa ali e consegue perceber diferentes grupos, de sistemas, de estilos de jogos e esse tipo de coisa, tá? Então, eu queria propor essa discussão e explicar um pouco melhor o que eu venho pensando, para a gente tentar, talvez, pensar soluções novas e propostas novas de comportamentos que a gente pode ter, Se a gente parar para pensar, galera, o RPG de mesa, ele é uma coisa muito pequena, ele é um hobby ainda, por mais que tenha crescido, tenha ganhado cada vez mais voz e lugar aí na mídia como um todo, na cultura pop, nas séries e tal, ainda assim é algo muito de lado, é muito pequeno. Se a gente parar para prestar atenção, vou mostrar aqui para vocês na minha tela do computador, um dos maiores canais do mundo aqui sobre RPG de mesa diretamente é o Critical Role, Ele vai fazer aqui 2 milhões de inscritos na data de gravação desse vídeo aqui. É lógico que isso aqui não tem critério nenhum, Não dá pra dizer que todo mundo que joga RPG no mundo é inscrito no canal do Critical Role. Tem muita gente que inclusive não gosta de Critical Role, tá tudo certo com isso. Mas isso ajuda a gente a ter uma espécie de estimativa, Então, se a gente colocar aqui no Brasil, se a gente parar pra pensar, o maior canal sobre RPG, assim, que a gente tem é o Pensando RPG do Léo Chaba, E ele tem 419 mil inscritos, Porque o Léo, ele faz um trabalho maravilhoso de falar de assuntos meio adjacentes ao RPG e consegue trazer muita gente nova pra dentro do mundo do RPG, Outro canal grande aqui, que é referência pra todo mundo, é o RPG Planet, Que tem aí 112 mil inscritos. A gente vai ter também Formação Fireball, A gente abrir aqui, ele vai ter aí 104 mil inscritos, Esses são canais enormes aí, dentro do cenário de RPG nacional, O Gruntar, por exemplo, que é um monstro, o Gruntar é muito bom, tem 47 mil inscritos. Isso mostra um pouco, assim, desse tamanho da comunidade do RPG dentro do Brasil. É lógico, que novamente, esses números aqui, a gente não pode usar eles para falar assim, a comunidade é desse tamanho. Mas a gente consegue fazer algumas estimativas, do número de gente que assiste, do número de gente que tem interesse, talvez. E se a gente for comparar com outros hobbies, por exemplo, um hobby muito similar ali, próximo, que é os jogos de tabuleiro, ou até mesmo os jogos de cartas, como Magic e outras coisas, o RPG ainda é bem menor, Ele é mais contido ali, é uma comunidade mais fechada. E apesar de ter essa comunidade menor, assim, na minha opinião, o RPG de mesa ele tem uma comunidade muito, mas muito engajada. Então quem joga RPG de mesa e quem gosta de RPG de mesa, gosta mesmo, sabe? E acompanha, e estuda o sistema, e acompanha os lançamentos. E eu vejo, assim, isso é a minha interpretação, que o RPG de mesa, de certa forma, por você interpretar, você entrar naquele mundo, por toda essa imersão, ele está muito relacionado com a questão da identidade da pessoa. Então você começa a se identificar com o sistema, com o jeito que você joga na sua mesa, o jeito que o mestre usa as regras da sua mesa, o jeito que vocês jogam ali, com aquela visão de mundo do game design do seu jogo, sabe? E o que acontece, na minha opinião, é que isso faz com que fique mais difícil você, por exemplo, criticar ou supor coisas diferentes para uma pessoa que está muito identificada. Porque na grande maioria das vezes, não é 100%, mas na grande maioria das vezes, essa identificação, ela se mescla ali, com a própria identidade da pessoa, e quando você critica, por exemplo, um jeito como uma pessoa mestra, ou o jeito como está sendo jogado o RPG ali, a pessoa entende que aquilo é uma crítica pessoal a ela, sabe? E isso, muitas vezes, encerra as discussões, quebra as discussões, e isso também acaba gerando aqueles casos em, por exemplo, surgem piadinhas sobre, isso aí não é RPG não, esse jeito de jogar aí, meu Deus. Sendo que, se RPG é uma mídia, assim como cinema, assim como música, podem existir e existem, diversas, entre aspas, escolas e estilos dentro dessa mídia. E é interessante que isso exista, para a gente conseguir evoluir como mecânicas, como jeitos de jogar, com sistemas novos, O RPG tá aí há 50 anos quase aí, evoluindo sempre, E beleza, tô falando pra caramba sobre isso tudo, sobre esse histórico aqui, onde que eu quero chegar com isso, Muitas vezes eu vejo que essas diferentes filosofias de como jogar o jogo acabam resultando, no que eu chamo de briga pra quem vai ser o dono da rua, sabe? O que eu quero dizer com isso, Muitas vezes a pessoa joga e ela acha que o jeito dela jogar é o único possível, descredibilizando, assim, qualquer outro estilo de jogo. Ou mesmo quando não descredibiliza o outro estilo de jogo, os comentários são feitos e as críticas são feitas num tom muito de ser superior, sabe?
é o meu jeito que é o bom, sabe? Ou então com críticas, o meu sistema que é o melhor de todos. E eu, pessoalmente, não curto tanto essa pegada, assim. Eu acho que isso aí acaba sendo lesivo, de certa maneira, para a própria comunidade. E por que eu chamo de briga para quem vai ser o dono da rua? Porque se a comunidade é tão pequena, né? Essa briga aí para descredibilizar, né? O que o outro está fazendo, o financiamento coletivo do outro, o sistema do outro, a live do outro, a mesa do outro, isso acaba fazendo com que rixas e grupinhos, panelinhas vão sendo criados, sabe? E às vezes a gente vê até, assim, cena de boicote mesmo, né? Não comprem esse sistema, não apoiem esse financiamento coletivo, não joguem com essa pessoa, não assistam live de tal fulano, simplesmente pelo estilo que a pessoa joga, pelo jeito que ela faz, né? É lógico também que a gente não pode deixar esse critério ir para um lado de tipo assim, então tudo é possível, né? Porque essa relativização total acaba levando, na minha opinião, ao outro extremo, né? Que é não ter diálogo nenhum. Então se tudo é permitido, se tudo dá para fazer, então acaba que não tem por que a gente discutir melhoras, né? Não tem nem como a gente colocar parâmetros ali para discussão de melhoras no cenário no geral. Mas assim, eu não sei se estou ficando meio confuso o que eu quero dizer aqui, mas é que eu fico pensando assim, tentando me colocar no lugar de alguém que está entrando pro RPG agora, né? Aí a pessoa ouve sobre um sistema específico e começa a querer estudar mais sobre aquele sistema. E aí ela vai e pergunta para uma outra pessoa que também ela já ouviu falar que curte RPG, e geralmente essa pessoa fala assim, nossa, você vai jogar isso? Não faz isso não. E aí a pessoa que já estava animada, né, para entrar no hobby, talvez já fica, opa, eu queria jogar era esse, mas os amigos que eu tenho para jogar talvez já estão descredibilizando e tal. Ou então ela vai pesquisar na internet e ver ali que um canal tá sentando a ripa ali, falando mal sobre o sistema, ou falando bem de certa forma. Isso pode acabar afastando essa pessoa do hobby como um todo. E eu passei a pensar cada vez mais sobre isso depois de uma conversa que eu tive lá com o tio Nitro, né, que é uma grande referência para mim, assim. E a gente conversou aqui num Papo Crítico, né, que foi um episódio que tem aqui no canal, se você quiser assistir, ele fala sobre isso, né. Por mais que existam essas escolas diferentes, estilos diferentes de RPG, comunidades diferentes, né, eu sinto que todo mundo tem um objetivo em comum, que é fazer o RPG de mesa chegar a mais pessoas, né? Pelo menos esse é um dos meus objetivos, é por isso que eu faço o canal aqui, né? Muitas vezes eu falo para quem já joga, né, mas eu tento cada vez mais tentar incluir pessoas que não sabem de nada, nunca ouviram falar de RPG, estão ouvindo pela primeira vez, né. Então é isso, assim, na verdade eu não tenho uma solução para isso, né, eu queria até ver se vocês têm essa mesma percepção que eu tenho sobre a comunidade no geral de RPG. E eu não tô falando só do Brasil não, aqui e lá fora também, sabe. Eu queria tentar abrir um diálogo em relação a isso, né. Será que tem uma solução possível pra gente conseguir resolver essas brigas, ou será que não tem mesmo, assim, né, isso é natural? Eu sei que é muito difícil, assim, acho que é uma situação até quase impossível a gente conseguir juntar tanta gente, né, por mais que seja uma comunidade pequena em relação às outras comunidades, ainda é bastante gente, né, e reunir tanta gente com pensamentos tão diferentes, assim, em prol de um mesmo objetivo, pode ser até impossível, não sei, mas eu gosto de acreditar que dá pra fazer, sabe, que pequenas ações que a gente faz, um ato ali de ajudar o outro a divulgar ou aprender o sistema, mesmo que não seja aquele que você mais gosta, né, pode ser benéfico aí pra comunidade como um todo, né. Eu queria, na verdade, só abrir, assim, ter essa conversa com vocês, né, ouvir o que vocês acham também. Vou ler aqui os comentários, né, soluções que talvez vocês proponham, opiniões, né, comentários de vocês, né, e assim, também não tô certo em relação a nada, né, pode ser que essas coisas que eu falei aqui não sejam o que vocês acham que a comunidade é de fato, né, e por isso que é bom conversar, tá? Vejo vocês aí nos próximos vídeos para mais discussões, dicas, e até o próximo vídeo para mais dados críticos sobre RPG de mesa.